que estou naquela feliz situação de me representar a mim mesmo, quando muito a plataforma de crescimento sustentável, e, por outro lado, e acima de tudo, gostava de vos chamar a atenção para o facto de, na feliz expressão do presidente da plataforma, o Jorge Moreira da Silva, a plataforma não é um albergue espanhol. E ele queria dizer com isto que temos opções claras à partida, que estão aqui todos os que quiserem estar, desde que se sintam, desde que se revejam na nossa Carta Constitutiva. E a nossa Carta Constitutiva, nomeadamente em relação à União Europeia, é bem clara, e eu atrevo-me até a ler 2 parágrafos para dar nota da minha posição de partida. Portugal tem estado demasiado aliado da discussão sobre os temas globais e sobre a construção europeia. Ora, o mundo precisa de uma resposta global, a Europa precisa de um novo impulso político e os partidos e organizações cívicas têm a obrigação de participar no desenho dessas respostas. E mais à frente diz, assumir o papel que neste contexto pode e deve caber a Portugal, passa por assumir em plenitude a condição de Estado-membro da União Europeia, contribuindo ativamente para o aprofundamento da integração europeia, promovendo a revitalização do método comunitário e ultrapassando a tendência por parte de alguns Estados-membros para atuarem de modo unilateral. Portanto, há aqui uma série de opções e nas quais eu me revejo e, portanto, a minha intervenção vai neste sentido. Não me quero classificar, mas sou pelo menos um euroconvicto. E é assim que têm que olhar para aquilo que eu vos vou tentar transmitir. Eu devo-vos dizer que a Europa existiu, existe e persiste porque é necessária. Porque é necessária, neste caso, a Portugal, ao mundo, aos próprios europeus e, de forma geral, aos cidadãos. E vai encontrando sucessivas razões de ser. Poderá ter começado por ser uma razão de pós-guerra, muito a ver com a recuperação dos Estados e com a manutenção de uma certa situação de paz. Não quer dizer que tenha perdido essas características, é bom revisitá-las. Lembro uma frase do professor Viriato Sormanho Marques, para o fazer hoje estar aqui presente, apesar de não estar, que dizia que não há planície europeia onde não tenha havido uma batalha. E talvez seja bom nós revisitarmos um pouco essas ideias. Claro que há uma evolução, há uma importância relativa de fatores em cada momento que se vai alterando, mas também me parece, e veremos no painel seguinte, que quando nós todos hoje afirmamos, talvez até um lugar comum já, de que vivemos numa aldeia global, talvez a consequência imediata seja tirarmos a conclusão de que para a Alemanha, como para Portugal, como para o Luxemburgo, a escolha dos países ou dos Estados-membros da União Europeia é arbitrária. Esta União Europeia, neste contexto, nestas circunstâncias, é necessária, para não dizer indispensável. Dito isto, obviamente tenho consciência que vivemos uma situação de turbulência, uma situação difícil, uma situação de crise de confiança entre os Estados-membros, e eu valorizo especialmente esta crise de confiança. E, estando na plataforma de crescimento sustentável, não me compete subjugar ou deixar-me subjugar a estas questões, não me compete ser essencialmente político, compete-me neste caso, como cidadão, ater-me ao que deve ser, o que apesar de tudo é confortável. Portanto, eu o que vou tentar transmitir-vos é aquilo que eu acho que devia ser, não aquilo que necessariamente é, nem aquilo que corresponde a um determinado momento difícil de crise, de maior ou de menor dificuldade. E se me vou referir ao que deve ser, também queria conseguir sair um pouco da espuma. Não tenho muito tempo para descer muito profundamente às questões, mas é um facto que há muita análise manicaísta neste momento, dos bons e dos maus. É humano, nós normalmente somos os bons, os outros são os maus.
Há aqui muita discussão de quem tem mais culpa e menos culpa da situação presente. Há aqui muitos dedos no ar apontando não sei para quê, mas normalmente não apontando para nós próprios. E eu acho que nós tínhamos que sair deste tipo de manicaísmo, deste tipo de avaliação simplista da situação tal como ela se verifica neste momento. É muito fácil acusarmos uns aos outros, mas se tem alguma experiência de vida, garanto-vos que isso não nos vai levar a lado nenhum e que não é a forma, certamente, de abordarmos a atual situação. A Europa sempre se fez, e já foi aqui lembrado, por pequenos passos. Há alguns que dizem que, e eu tenderei a concordar em alguns aspectos com eles, que, dada a exigência do tempo presente, esses passos, por vezes, têm sido mais tarde do que seria necessário e mais curtos do que seria necessário, mas sempre por pequenos estados. E, recuando um pouco, eu fui aqui há tempos, e não me arrependi, um pouco ao baú das memórias, e fui à procura do primeiro relatório feito sobre a União Económica e Monetária por um comitê que foi formado para estudar a União Económica e Monetária, presidida por Jacques Delors e com representantes de vários, penso que, bancos centrais europeus. E nesse documento, que tem data, ou que foi aprovado a 17 de abril de 1989, portanto já lá vão alguns anos, é curioso verificar que se defende muito claramente de que a evolução da União Monetária, da União Económica, mesmo da União Política, tem que se fazer numa perspectiva de paralelismo. E, portanto, eu também tendo muitas vezes a valorizar algo que muitas vezes me foi dito, já aqui foi falado na primeira e na segunda mão, e eu em determinada altura também passei por algumas atividades desportivas, e um dos meus treinadores passava a vida a dizer: não inventa. E eu acho que não é preciso realmente, neste caso, inventar grandes coisas, porque neste relatório é muito claro que é preciso obedecer a um princípio de paralelismo, que é indispensável fazer acompanhar a União Económica da União Monetária e a União Económica e Monetária de uma maior União Política. E, portanto, esta deve ser uma preocupação permanente. Mas já que revisitei este relatório, é curioso também ver que ele fala, eu tenho a versão inglesa, num step-by-step approach, é curioso ver que ele apresenta um calendário e é curioso ver mesmo que tudo o que hoje é referido como sendo necessário e que nós vemos a acontecer em relação a mecanismos de sustentação, uns para a primeira volta, outros para a segunda volta, em relação ao euro, estão identificados neste relatório como indispensáveis. Nós não teremos seguido de perto o relatório, achámos que se poderia fazer de outra maneira, quando chovesse logo se veria, mas o que é certo é que as questões estavam previstas. Em relação à arquitetura das instituições, também me parece que deveríamos fazer todos um esforço, que a plataforma nomeadamente devia contribuir para isso, para defender a ideia de que a centralidade na União Europeia, nas instituições, deve ser atribuída à Comissão Europeia. A Comissão Europeia é quem mais condições tem para fazer a síntese de interesses. E quando se fala na União Económica, nomeadamente, a Comissão Europeia pode fazer bastante mais do que tem feito nestes domínios, e se não o faz não é por ser incapaz, se não o faz é porque não deixam fazer, a minha perspectiva pessoal, obviamente. E o Conselho Europeu devia ser mais o espaço de afirmação da igualdade dos Estados-membros, devia ser mais a entidade de supervisão na base do princípio da igualdade dos Estados-membros do que um órgão operativo que disputa espaço com a Comissão Europeia. Por isso é que eu dizia que a questão da confiança é uma questão importante e que, se calhar, um dos problemas que temos hoje é uma desconfiança acentuada entre todos. Dentro
do que se passa neste momento, eu não sou um especialista, estou perante algumas pessoas que sei serem especialistas, mas a União Europeia não pode ser uma questão para especialistas. E quando penso no euro e na atual situação do euro, e me lembro outra vez da tal questão que se calhar há situações ou há casos que nós não precisamos de inventar, eu não posso deixar de pensar se será possível o Banco Central Europeu existir e persistir, não ligando nenhuma àquilo que são os outros bancos centrais emissores de moeda. Portanto, Carlos Costa, um minuto. O que eu vou perguntando a mim próprio é se pode haver um Banco Central Europeu com poderes, no essencial, diferentes dos poderes de um Banco Central japonês, de um Banco Central do Reino Unido, ou do Banco Central da Inglaterra, do Banco Central do Japão, do Banco Central chinês, dos Estados Unidos, etc. E, portanto, se podemos ter aqui um ser diferente de todos esses seres, reafirmando que não sou um especialista nesta matéria, mas eu acho que dificilmente assim será. Não gostaria, antes de acabar, de fazer só mais duas referências, 30 segundos, telegraficamente. A primeira, pergunto-me muitas vezes se aquilo que foi hoje, ou na semana passada, a opção do Reino Unido de não alinhar nestas novas soluções, se não será, afinal, um episódio, um capítulo seguinte de uma história iniciada com Margaret Thatcher e com as reservas que ela desde sempre manifestou a uma Europa mais política. E, portanto, não sei se não será, afinal, um desenlace, talvez não seja um desenlace, não seja mais um capítulo de uma história. E, por último, dizer que ouve-se hoje falar muito em convergência, há muita abordagem económica e é bom que a haja, orçamental, monetária e é bom que a haja. Fala-se muito em estabilidade, fala-se muito em PECs, Programas de Estabilidade e Crescimento, fala-se bastante em competitividade, deixou de se falar em coesão. Ora, a coesão é um dos princípios da União Europeia e não sei se está desatualizado o conceito, ele foi caindo em desuso. O que é certo é que hoje é muito pouco referido, não se fala em coesão e eu acho que para que nós tenhamos uma União Europeia sólida, para que haja convergência, para que a União Económica se realize, para que tudo isso aconteça, ou como causa ou como efeito, umas vezes como efeito, outras vezes como causa, a questão da coesão é uma questão essencial. Muito obrigado.